paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está assistindo esse vídeo. Vou fazer uma leitura hoje aqui no livro de Isaías, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Começa o versículo 1 do capítulo 53. E Isaías está dizendo aqui que ninguém havia dado crédito às palavras do Senhor que os profetas tinham entregado ao povo de Israel e também que Isaías estava entregando. E continuando diz, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías está aqui retratando que o Senhor Jesus Cristo, na sua santidade, na sua pureza, mesmo como homem, nenhum pecado levou sobre si, mas o povo de Israel, dado ao pecado, dado à incredulidade, à transgressão, não tinha como olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e vê-lo como aprazível aos seus olhos, porque eles esperavam outro tipo de Messias, eles esperavam alguém com formosura, com beleza física e também com o bolso cheio de dinheiro. E não é assim que o Senhor trabalha, e não é assim que o Senhor trabalhou, enviando o seu Filho amado Jesus. E aqui quando fala, escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, o escondíamos o rosto era o que os senhores, donos do dinheiro, faziam com seus escravos, escondiam o rosto para que não fossem ali comparados nem envergonhados pelos seus escravos. E assim fizeram com o nosso Senhor Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não é o meu pecado e não é o seu que foi lá na cruz ser pago, mas foi lançado sobre um inocente toda a transgressão do mundo. Desde a criação do homem, desde Adão e Eva, ele levou sobre si, tomou sobre si, colocando sobre ele toda a culpa da humanidade. Não foi eu e não foi você que fomos lá, mas ele veio porque ele era santo e ele era puro, sem pecado e sem transgressões, e assim tinha que ser. Não era mais por causa de sangue de boi, de ovelha, de novilho, sangue de pomba que ia se expirar o pecado daquele que tinha cometido, mas era pelo sangue de um inocente, o Filho amado do nosso Deus, o unigênito, o Filho que veio como homem pagar um alto preço na cruz do Calvário. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele estava apanhando, ele estava sendo interrogado, e ele não rebateu. Ele respondeu com sabedoria e discernimento às perguntas que foram feitas, mas não foi como muitos acham que deve se fazer no momento que estamos sendo afligidos e estamos sendo acusados. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, tendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua
posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Senhor, nosso Deus Pai, não mediu esforços para livrar o seu filho da morte, nem do sofrimento. Como um ser humano que padeceu na cruz naquela época, assim foi o nosso Senhor Jesus Cristo, muito mais, sendo apedrejado, chicoteado e ainda com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Mas diz a palavra do Senhor que logo após ele estaria mais do que feliz, porque havia cumprido o desejo do Pai, a salvação de todos aqueles que nele creem, como Filho de Deus, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, e à destra de Deus Pai, que voltará para nos resgatar a sua igreja, todos aqueles que nele creem. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, o justificará a muitos. Está dizendo que ele justificará a mim e a você que crê nele. Por causa que nós, se vivêssemos pela lei, seríamos transgressor. Por causa que não conseguiríamos cumprir toda ela, que para ser salvo diante da lei teríamos que cumprir todos os mandamentos, não somente os 10, mas a lei toda. Mas na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo pagou o meu e o seu preço, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os seus transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Prestem atenção, ele levou sobre si o pecado de muitos, aqui não está dizendo de todos, para termos o nosso pecado lançado na obra concluída por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Temos que crer nele como Filho de Deus. A palavra do Senhor diz que todo aquele que crê nele e for batizado será salvo. Não somente isso, mas continuar andando conforme as suas escrituras, conforme a sua palavra, abandonando o pecado e fazendo aquilo que é da vontade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus venha abençoar a todos, que Deus venha trazer sabedoria, discernimento e compreensão, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um. E qualquer dúvida, confirme nas Sagradas Escrituras, porque ela não mente, porque ela foi escrita pelo dedo de Deus através da vida de muitos. Um forte abraço a todos.